Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos falar com a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8. Iremos ler do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre conduta moral. Está ali orientando aquela igreja em Roma para eles mudarem a conduta diante de Deus. Não ficarem pensando nas coisas carnais, coisas pecaminosas, não cometerem pecados através do corpo, não cometerem pecados um com os outros. Paulo está pedindo ali um avivamento espiritual, para que todos vivam segundo a vontade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava pedindo um avivamento espiritual, de dentro para fora. Mudança de mentalidade e mudança de comportamento, mudança de escolhas, mudança de decisões, mudanças de conduta. Não fazendo a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito Santo é fazer somente aquilo que agrada a Deus. E ainda ele fala que a vontade da carne, a vontade pecaminosa, só vai trazer consequências má, morte. Já você cometendo, você praticando a vontade do Espírito Santo, vai trazer para você vida e paz. Olha só que coisa maravilhosa. Quando eu escolho fazer a vontade do Espírito Santo, consequentemente, eu trago para minha vida vida com Ele e paz. A paz do Espírito Santo dentro de mim, através das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas condutas, dos meus atos. Então o apóstolo Paulo está pedindo um avivamento espiritual para abandonarem os prazeres carnais e viverem segundo a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Versículo 7. Porque a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui enfatiza. Porque a mentalidade carnal, os desejos carnais, a vontade pecaminosas é inimizade contra Deus. Pois não estão sujeitas à lei de Deus, e nem de fato pode ser. Quem vive praticando pecado, quem vive escolhendo viver, permanecer no pecado, está sendo inimigo de Deus, porque não está fazendo o que agrada a Deus. E Deus não se agrada do pecado. Deus não se agrada com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não se agrada com o pecado. Ele não se agrada, então é inimizade. Se você quer ter amizade, comunhão com Deus, tem que abandonar o pecado. Tem que lançar fora tudo aquilo que desagrada a Deus. Versículo 8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ainda enfatiza. Os que estão na carne, os que estão no pecado, que estão cometendo pecado, estão escolhendo fazer a vontade própria, satisfazer os próprios desejos, não pode agradar a Deus. Versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se você não comete aquilo que agrada a Deus, é sinal de que o Espírito Santo de Deus não está em você. Se você escolhe permanecer praticando o pecado, você está totalmente desvinculado do Espírito Santo de Deus. E você não é dele, você não pertence a Deus. Você pertence a você próprio. Você próprio é seu Deus. E você não tem parte com Deus. E assim você não tem a salvação. A salvação é por intermédio de Jesus Cristo. Somente o ato dele. Porém, as nossas atitudes vão apontar em quem está a minha salvação. Os meus atos, minhas escolhas, minhas decisões vão apontar para quem está a minha salvação. Onde está a minha salvação? Que é Jesus Cristo. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11.
Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais. Olha só, ele nos dará um avivamento quando nós praticamos as coisas que agradam a Deus, as coisas do Espírito Santo. As coisas do Espírito Santo são coisas que agradam a Deus, as escolhas, as decisões, as condutas, a convivência. É um avivamento espiritual, Paulo está pedindo aqui, para fazer o que agrada a Deus, para poder ter parte e comunhão com Deus, para poder, naquele grande dia, ressuscitar junto com Jesus Cristo. Assim como ele ressuscitou, assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo para a eternidade, ele também nos ressuscite para a eternidade com ele. Mude. Se você está no pecado, mude. Hoje é o dia, essa é a hora. Peça perdão, se arrependa, Senhor, me perdoe por estar cometendo isso. Eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento, me perdoa. Mas agora eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Me ajuda com o teu Espírito Santo. Habita em mim, me ajuda. Peça e Deus vai fazer. Você verá Deus fazendo um avivamento espiritual, mental na sua mente, para você fazer o que agrada a Deus. Amém. Daí a bênção sacerdotal, Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Daí também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom.